E aí, pessoal, conheça um pouco agora do nosso time do Dei Valor Flix. Olá pessoal, me chamo André Carneiro, sou psicólogo, especialista em relacionamentos. Estou aqui hoje no Dei Valor Flix para falar para vocês sobre mais um tema. Eu sou Eduardo Cidrim e hoje eu quero falar com vocês sobre motivação. Motivação é uma energia que aciona... Sou Marina Studart, sou dentista e atuo na área da odontologia há 15 anos. E hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês para te fazer uma pergunta. Todos muito bem-vindos ao Dei Valor Flix. Me chamo Gabriel Lustosa, sou economista e consultor. E hoje vamos falar sobre finanças. Especificamente vamos falar sobre pessoas físicas versus pessoas jurídicas. Esse tema acaba sendo muito... Considera um cartão de crédito um vilão ou um aliado? Eu considero ele um meio de pagamento. Se você souber usar bem, ele pode ser um aliado. Mas se você não souber usar, ele pode ser o maior vilão das suas finanças pessoais. Aqui é o Alisson Soares, sou consultor empresarial há 17 anos e nesses 17 anos a gente vem ajudando empresários, empreendedores, executivos a ter mais vendas, lucro, caixa. Meu nome é Vitor Cipião, sou cofundador da Insight e hoje eu vou falar um pouquinho sobre funil de vendas. Um funil simples, a gente pode dividir ele em basicamente 3 partes: o topo, o meio e o fundo do funil. Bem-vindo, meu nome é Leonardo Araújo, eu sou cofundador da Insight e eu tô aqui hoje para falar os 3 motivos para você investir em anúncios online. O primeiro motivo é a segmentação. Sou Adília de Figueiredo, autora do Intensivo de Gestão. Estou aqui hoje no Dei Valor Flix para ensinar para vocês sobre gestão de estoque. Eu vou falar de forma breve porque estoque, dependendo do produto, do perfil da mercadoria. Sou André Peixoto, sou advogado especialista em direito digital e proteção de dados há 18 anos e hoje aqui no Dei Valor Flix a gente vai falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e como ela pode ajudar o teu negócio a ficar mais moderno e eficiente. Então, venha conhecer esse mundo do Dei Valor Flix. Opa, pessoal, queria só fazer o registro aqui do pessoal aqui no chat, Leonardo Quixadá. Valeu, Leonardo, aí um grande fã aí do Dei Valor aí, que está maratonando os episódios antigos aí. Doutor Cláudio Tagin também, que já esteve aqui com a gente, contando a história da Colonial. Viu o Pedro falando agora lá de Portugal. Foi a Miss está falando, vai ver o Constantino, o Tenor já passou, o Zé do Egito. Valeu, obrigado. Grande Marcos, parabéns. Aí, o Leonardo Quixadá também do trabalho na escola parceira do SARS, aí lá. Encaminha já a live aí para os colegas de trabalho. E vamos receber agora, já está aí no ponto aí, grande Carlos Matos. Cadê? Olha aí. Bom dia, meu xará. Bom dia, amigo Carlos Ernesto. Bom dia a todos que estão conosco. Como é que está? Tudo tranquilo, Carlinhos? Tudo bem, tudo tranquilo. Parabéns aí pela super live. Um grande desafio do Rapaz, total, muito desafio. Uma maratona, né? Total. No intervalo eu aproveito para ir no banheiro, viu? Esse comercial aí, ele é proposital, cara. Para ir no banheiro, tomar uma água, esticar as pernas e vamos falar agora só fazer uma apresentação. O Carlos Matos, ele foi secretário, vai me corrigir aí as épocas aí, viu, Carlinhos? Mas foi secretário, acho que 2 mandatos, foi? Foi o governo Tasso, o terceiro governo Tasso e o governo Dr. Lúcio, alguma coisa assim, né? Foi isso mesmo. E é atuante, trabalha como empresário na área também, consultoria na área agronegócios, então domina muito o agronegócio, foi um dos principais atores aí da expansão do agronegócio. Vamos falar um pouco aí sobre as oportunidades, né, do Ceará, né, que todo mundo pensa no Ceará, já pensa em seca, né, e como é que o Carlos Matos aí, dentro do agronegócio, vê
essas oportunidades, né? Nós temos amigos que são grandes produtores aqui, né, Carlinhos? Um abraço para o Tom, né? Tom, que é também foi dos fundadores aí da AGE, né? O Carlos Marques também é ex-presidente da AGE, e foi no ano de 92, foi, Carlinhos? Foi 91. 91, 92. 91, 92. Amigo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Ernesto. Você tinha me pedido para falar um pouco sobre o potencial do agro, né? É importante Isso. nós entendermos o contexto da economia do Ceará. Nós sempre tivemos um agro dependente do subsídio governamental, porque a questão climática era muito grave. Então, lá em 90, nós tomamos um choque, porque a economia ela passou a ser começou a ter um choque de competitividade. E os governos começaram a tirar os subsídios. Então, nós tínhamos que reagir a isso. Começamos um trabalho forte, e aí eu comecei uma jornada como presidente da Associação de Avicultura, logo depois de assumir a AGE, onde nós tínhamos que pensar a avicultura de uma forma competitiva, sem depender de governo. Então, pensamos na verticalização, na produção de grãos, lançamos o Projeto Milhão, que foi responsável por quadruplicar a produtividade de milho no Ceará, mesmo assim insuficiente para o dinamismo da avicultura. Nesse contexto, surgiu a agricultura no Cerrado, com a produção de grãos, de soja, de milho, que viabilizou muito o desenvolvimento da avicultura no Nordeste e no Ceará, que é um polo reconhecido nacionalmente pelas lideranças que teve. Meu pai foi fundador da Associação de Avicultura, depois vários presidentes, o Roberto Pessoa, o meu irmão Edmilson, e depois eu próprio assumi em 95 a ASEAV. E ali fiz um trabalho forte para a cadeia como um todo, criamos a Associação Nordestina, e fui surpreendido com o convite do governador Tasso em 98 para repensar a agricultura do Ceará. Naquela ocasião, nós tínhamos 80% de agricultura tradicional e 80%, 20% de uma economia agrícola com maior valor agregado. O Tasso havia feito um investimento bilionário para preparar o Ceará para um agronegócio de valor agregado, com um investimento em gestão de águas e infraestrutura. O Ceará tinha 9 bilhões de metros cúbicos, saltou para 18 bilhões de metros cúbicos, e havia 2 projetos de irrigação no Ceará, um investimento de 500 milhões de dólares, ameaçados de parar, porque o Banco Mundial avisou o governo do Ceará que, se não houvesse um novo rumo na gestão desses projetos, eles iriam suspender o financiamento. Então, o governador Tasso me convidou para pensar o que poderia ser feito com a agricultura do Ceará. Como eu vinha da avicultura, que era um setor moderno, um setor com muita tecnologia, usando genética de ponta, nutrição de ponta, gestão avançada, nós tínhamos, também havia um eixo de governo do governador Tasso. As atividades tinham que ser sustentáveis, não podiam depender do governo. Nada de dependência do governo, senão não era economia, não era negócio, né? Era uma atividade social. E aí era a Secretaria de Desenvolvimento Social e não a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Foi realmente transformador tudo o que pensamos, porque nós construímos 4 pilares. Primeiro, nós vamos produzir o que o mundo compra. Não vamos fabricar mercado, construir mercado, ainda que sejam produtos que nós adoremos. Saputi, coisas regionais, produtos exóticos. Isso custa muito dinheiro para abrir um mercado no mundo. É melhor fazer o contrário. E nós elegemos 6 frutas muito comercializadas no mundo: banana, manga, uva, melão, melancia. E assim nós trouxemos especialistas para essas culturas para desenvolver no Ceará. Fizemos muitas missões empresariais, visitamos o mundo, trouxemos os melhores especialistas e hoje o Ceará saltou de 20% para 58% dessa agricultura tradicional. Chegou a exportar 20% de tudo que se exporta no fruta no Brasil. Empresas grandes aqui instaladas. O case que orgulha a todos nós, você citou, do Tom Prado
e do Carlos Prado, né, a Itaueira, que tornou-se um case nacional, uma qualidade de melão que não havia, que não existia. E hoje eles ainda são muito diferenciados. Já inovaram para a área de hortaliças, né? Então, hoje, o negócio da agropecuária no Ceará é de 13 bilhões de reais. Para você ter uma ideia, as cooperativas no Paraná, eles têm um faturamento de 187 bilhões por ano, né? Não é a mesma coisa, porque nós estamos falando de valor agregado para a economia, né? Eles não agregam 187 bilhões, eles faturam 187 bilhões, é menor. Então, um Estado, a formiguinha do Brasil, que não se tinha uma expectativa de que ele viesse a ser destaque nacional, nós somos destaque em castanha de caju, com 80% da produção praticamente, 70%, 80%. Nós somos o maior produtor do Brasil de camarão, nós somos um dos grandes e o maior produtor de melão do Brasil. Temos um potencial para a área de hortaliças fantástico. Basta ver a qualidade do pimentão que está sendo produzido, estão nos supermercados pela Itaueira. O grupo Trebeschi é o maior produtor de tomate do Brasil, está produzindo no Ceará, investindo no Ceará. Eu creio que nós podemos construir uma nova jornada. Acho que até aqui conclui-se um ciclo. Um ciclo para mostrar que o Ceará é competitivo na agropecuária, que o Ceará consegue produzir em nível internacional, somos exportadores e conquistamos grande espaço no mercado nacional, para mostrar que as multinacionais vieram, a Del Monte, uma das maiores do mundo, a Chiquita, a Fifes, para participar desse processo, mas o empresário local, brasileiro, nacional, nordestino e cearense, eles não ficaram a dever para essas multinacionais, ainda pelo contrário, em alguns segmentos eles foram mais competitivos do que as multinacionais, e de que nós somos capazes de participar da economia mundial. O Porto do Pecém é o maior exportador de frutas. Nós estamos capazes, com os melhores players do Brasil, para exportar frutas a partir do Pecém. Construímos uma agência de defesa agropecuária para poder nos dar a maior barreira para competir no mercado internacional. Não será de tarifas, será de controle, de rastreamento da produção e controle de resíduos químicos nos produtos, nas frutas. Então, a agência foi criada para dar essa capacidade para exportação. Então, quando nós olhamos aí para 2000 e estamos em 2023 e vemos que nesses 24 anos o Ceará se transformou completamente, capturando esse potencial que você fala. Era um potencial, está escrito, muitos documentos mostrando o potencial, mas como é que transforma esse potencial em realidade? Foi construída uma política pública vigorosa, com a criação dos agropolos, com a criação do projeto Caminho de Israel, com técnicos, foi montado um sistema de assistência técnica que, infelizmente, os governos descontinuam. Os governos têm assim uma vaidade doentia, eles querem destruir o que passou para construir o novo, ainda que seja pior, mas para dizer que é meu, né? Nós precisamos avançar com instituições, com os modelos da sociedade organizada, para que os governos possam respeitar e não fazer esse descaso, com muito trabalho, muito tempo envolvido, com projetos que são desenvolvidos e que geram impacto. Então, hoje nós podemos ver, e agora a Federação da Agricultura, liderada pelo Amilcar Silveira, tem formatado, e nós contribuímos para esse projeto Sementes do Futuro, que visa dobrar a agropecuária do Ceará nos próximos 10 anos, participando mais da exportação. Para você ter uma ideia, vou citar só um caso. Nós exportávamos 33% de camarão do que o Equador exportava em 2003. Hoje, o Equador exporta 6,7 bilhões de dólares. Se nós exportássemos os mesmos 33%, nós estaríamos, então, exportando mais de 2 bilhões de dólares só de camarão. Tudo que se exporta no Ceará hoje é 500, 600 milhões. Então, há um caminho a ser trilhado. Só começou. Nós temos que avançar muito mais. Não precisa que nem citar o caso das rosas, das flores, que nós começamos para exportar, mas a crise de 2008 desestruturou tudo. Hoje, eu estou vendo empresários interessados em exportar tomate. Os empresários
novamente interessados em exportar rosas para a Europa. E as hortaliças, de uma maneira geral, nós podemos exportar beterraba, batata doce, cebola doce. Tem um leque de produtos. Abacate rasa, uma fruta nova que surge, que o mundo inteiro compra e nós podemos produzir para exportar. Grandes desafios. Segurança hídrica persiste sendo um grande desafio. No contraponto a isso, nós temos um dos melhores climas do mundo. Podemos produzir de janeiro a janeiro. 3.000 horas de sol. Isso é uma riqueza que nos dá uma competitividade muito grande comparativamente a outros países. E, gente, temos que qualificar pessoas para poder ter essa economia baseada em inovação, com bastante densidade tecnológica. Falei muito, né, Carlos Ernesto? Cara, não falou nada, falou a real. Eu até queria te dar só, falando aqui um pouco aqui, o quanto aqui a gente dá valor ao agronegócio, né? Já recebi aqui, que eu lembre, viu, Carlinhos? Só lembrando aqui, pessoal, que o episódio do Carlos Matos foi o episódio 35, tá aí o link aí disponível aí no chat para vocês. Mas eu já recebi do agronegócio o próprio Amilcar, que você falou, que foi o nosso episódio 43. Recebi o Luiz Roberto, que foi o episódio 73, eu acho, não é isso? 73. Recebi Luiz Girão, né? O doutor Luiz Girão tem uma história gigante aí também no agronegócio. Então, quem gosta do agronegócio, vão depois atrás de assistir esses episódios, entender um pouco mais desses empreendedores, né, desbravadores aí do agronegócio. Recebi o Dr. Luiz, foi o episódio 56, 58, por aí, e recebi o Bruno Girão também, nova geração, né, Carlos Matos, do agro, né, o Bruno também, que assumiu aí a Betânia já há alguns anos, né, e fez agora uma fusão, né, virou um grande negócio também. Então, assim, o agronegócio no Ceará, a gente, às vezes, as pessoas não conhecem, eu acho, que o potencial, né? E você vê que tem aí pessoas aí também que eu já convidei, inclusive, para vir aqui, mas te adiantando, que é o João Teixeira, né? Grande João Teixeira também. Grande João Teixeira. Grande empreendedor aqui do agronegócio. O Tonho, o Carlos Prado, eu já cansei de convidar, mas é porque o doutor Carlos agora tá low profile, agora tá mais focado aí na FIEC também, tem lá como vice-presidente da FIEC, mas tem uma história também sensacional, né, de empreendedor e de resiliência também, né, Carlos Matos? Porque o agronegócio também tem isso, né? Desafiante, tem momentos difíceis, né? E qual é hoje qual é a principal barreira hoje para esse empreendedor hoje? Qual é que tu vê que seja a principal barreira para o empresário do agronegócio? Você que está bem próximo aí lá da Federação de Agricultura e Pecuária, né? Porque eu dei exemplos aqui de convidados que vieram não só de fruticultura, né? Mas como empresários da bacia leiteira aí da Betânia, né, que é um case muito legal, né, aqui no Ceará. Como é que tu vê aí essas principais barreiras e essas oportunidades, né? Porque nós temos também um porto, né? O porto aí, eu acho que veio agregar bastante, né? O Porto do Pecém. Demais. Eu acho que a logística nossa é uma das mais importantes para a produção desses produtos para exportar. Primeiro, o Ceará está aqui distante dos 3 mercados mundiais importantes e surgiu agora a China. Nós estamos próximos da Europa, próximos dos Estados Unidos e próximos do Mercosul, né? Nós temos uma condição de operação a um baixo custo e a distância nossa das áreas produtivas para o porto é de 200 a 300 quilômetros. Isso é muito bom. Tem muitas regiões produtoras que estão a 600, 700 quilômetros, como é o caso de Petrolina, né? Então, isso faz já uma grande diferença. Eu acho que os desafios
é de promoção comercial. Os grandes produtores já conseguiram isso, conseguiram acesso ao mercado. Você veja hoje que as empresas que se tornaram grandes, elas estão presentes no supermercado no Brasil inteiro. Elas estão presentes em mercados, nos principais mercados mundiais. Então, mas o pequeno e o médio não. É preciso organizá-los para que possa ter melhor acesso ao mercado internacional. Talvez até com a criação de uma marca do Ceará. É uma tendência mundial, isso faz muito em vinho, com a identidade geográfica. Né? O vinho da região da Califórnia, o vinho do Chile, ele tem um valor maior no mercado nacional. Estou vendo isso, por exemplo, em Pitaia, o João Teixeira produz, e poucos produtores ainda no Ceará, mas eles estavam me contando esses dias que a pitaia produzida no Ceará ela é diferente da produzida no Paraná e no restante do Brasil, Pará, de Belém. Então, quando chega a pitaia do Ceará, ela é diferente pelo nosso clima. Nós temos que associar isso a uma marca, ao produto Ceará. Né? As rosas, a mesma questão, o Roberto Reis me fala sempre, porque lá atrás eu criei 2 marcas, Rosas do Ceará e Flores do Ceará, para ser promovido, para o governo promover isso no Brasil, porque eu vi que era diferenciado. Nós trouxemos um consultor holandês, quando ele entrou no Roseral, ele disse, não existe isso no mundo. Essa consistência do vermelho, esse tom do vermelho, só o sol produz um tom dessa forma. É a mesma variedade que é produzida na Europa, mas o vermelho não é o mesmo. É a mesma variedade produzida na África, mas não é o mesmo. Então, ele viu que aqui poderia ter uma identidade própria. Eu acho que nós temos que investir nisso. Assistência técnica. É muito impressionante como ainda tem produtores com produtividade baixa. Essa dispersão de produtividade é gigante. Podemos ver no leite, nós temos produtor com 1.500 litros vaca ano e temos produtor com 10.000 litros vaca ano. Qual é a diferença? Gestão, sistema de produção, foco, assistência técnica e volume para poder chegar. Senão vira um círculo vicioso. Você não tem produtividade, não consegue crescer. Não consegue crescer, tem um custo fixo alto. Tem um custo fixo alto, não ganha dinheiro e muitas vezes até sai da atividade. Então, investir em produtividade. E avançar numa gestão moderna, porque hoje, a possibilidade que nós tivemos agora, fizemos um grande evento, o Agro Innovation, e participaram pessoas importantes e especialistas na área, mas ouvimos uma palestra muito interessante do Zé Roberto, da BrisaNet. O Zé Roberto mostrou as experiências que ele está fazendo com 5G já. Nós podemos medir qual é o consumo de água por planta. E uma empresa também cearense chamada 3V3 fez um trabalho que conseguiu aumentar 20% a produtividade, reduziu 40% o consumo de água e reduziu o custo de adubo em 20%. Quer dizer, imagina o produtor que não teve acesso a isso, o produtor que não tem essa conexão, ele vai ficando fora do mercado. Então, eu acho que realmente assistência técnica e gestão é um ponto forte, importante. Vamos ver quais são as políticas públicas que podem surgir num novo governo, tanto em nível federal como em nível estadual, que possam superar esses desafios. Mas também, eu digo, é bom não esperar pelo governo. O bom é que o governo apoie iniciativas de instituições, às vezes sem fim lucrativo, de instituições como a própria FAEC, o Senar, que podem fazer essa transformação numa velocidade maior. Carlinhos, e tu falou também agora, eu lembrei de um outro que ainda não veio aqui, mas que é um case nacional e é um modelo de negócio diferente, que é a Três Corações, né, Carlos Matos? A Três Corações é um case impressionante. Líder também nacional, né? E praticamente a produção dele, eu nem sei te dizer aí, mas chutando aí que a produção de café é tudo terceirizada, né? Praticamente, né? Eu acho que ele tem, não sei qual o percentual de produção própria, de fazenda própria que ele tem, e a grande maioria do café que ele compra é café de fora, né? Ele exporta café também, né? Ele passou a ser um player bem verticalizado, atua em toda a cadeia e são fora da curva. Eu estive em Israel e
facilitado pelo próprio Pedro, fui recebido pela Ofra Strauss, que é a sócia deles. Presidente e CEO do Grupo Strauss, fatura uns 3, 4 bilhões de dólares, se não me engano. E hoje, e ela me disse, olha, os irmãos Lima não existe igual em executivos no mundo. Eu sou sócio da Pepsi, sou sócia da Danone, sou sócia de players internacionais, acompanho os melhores executivos do mundo e eu não tenho nenhuma hesitação em dizer que os irmãos Lima estão entre os melhores executivos do mundo, porque o que eles colocam como meta, eles cumprem. E hoje a Três Corações é uma empresa que fatura quase 10 bilhões, né? Líder do mercado nacional de café. Quando é que você podia imaginar que saiu do interior do Rio Grande do Norte, a primeira fábrica de maior tamanho foi aqui no Ceará, e depois expandiu pelo Brasil inteiro. E tem sua sede aqui, para o nosso orgulho, né? A sede aqui no Eusébio, né? E eu não sei também qual é a quantidade, mas deve ter uma quantidade de geração de empregos gigantesca aí, sei lá, mais de 10 mil empregos, provavelmente. Acho que eles geram em torno de 10 mil empregos, creio que 10 mil empregos. Então, é uma representatividade gigantesca. E mais um case de agronegócio do Ceará para o mundo, né? Hoje o Ceará, às vezes você olha só a produção dentro da fazenda, parece que é pouco, né? Que é 5,3% da economia, da geração da riqueza do Ceará, 5,3% sai da economia. Quando você coloca a agroindústria e também o serviço que é oferecido para esses produtores, nós vamos a 19,1% da economia. Quer dizer, nós estamos no século XXI, que a indústria cresceu, que o setor de tecnologia nasceu, que os serviços cresceram, que o comércio cresceu, e nós temos ainda essa participação expressiva na economia cearense. 19,1% da economia cearense é agronegócio. E me diz uma coisa, Carlos, e qual é a perspectiva com essa questão do hidrogênio verde para o agronegócio? Qual é a relação que tu vê aí de desenvolvimento, né, de oportunidade porque o hidrogênio verde, assim, talvez vá conseguir que a energia chegue mais acessível no interior para o produtor, né? Como é que vê? Porque eu sei que tem muitos parques solares já no interior do estado, né? Isso aí está ajudando o agronegócio, já está refletindo, porque os parques eólicos são mais no litoral, né? Apesar que tem muito ali na Ibiapaba, né? Que é um polo muito grande que você ajudou a desenvolver, né? Isso. Ali, realmente, acho que a gente pode em seguida comentar isso, que o que aconteceu na Ibiapaba e qual é o potencial que surgiu a partir disso com o cultivo protegido. Mas, assim, eu não enxergo ainda uma relação direta do hidrogênio verde com o agronegócio. Não vejo uma relação direta, a não ser que haja uma produção de água que tem um custo também, que vai ser vendida, pode se salinizar, mas no modelo de negócio eu não enxergo uma clareza maior. Até conversei com o Constantino esses dias, que vou almoçar com ele para aprofundar isso. Uhum. A não ser o arrendamento da terra para colocar placas e colocar torres. Mas isso não é direto do agronegócio. Qualquer proprietário de terra que não tem agronegócio, ele pode gerar a receita. Inclusive, muita gente está comprando terra para fazer esse arrendamento. E, geralmente, as propriedades improdutivas são as melhores, porque é onde tem mais insolação, onde tem um nível de sol maior, né? Se você pegar uma propriedade em Tauá, improdutiva, em regiões de sertão dificílimo, que não consegue mais produzir ao nível de hoje, é o melhor para produzir energia. Uhum. Então, nesse sentido, sim, nós estamos pegando uma região inóspita, improdutiva, que não se poderia imaginar, né, o que poderia fazer. Eu tenho um amigo mesmo que tem 7 mil hectares, que está parado há 30 anos, que não produz nada, porque não conseguiu nada viável para produzir lá. De repente, uma companhia internacional está interessada em arrendar a fazenda. E aí isso é muito bom, né? Mas isso não é direto do agronegócio, é da energia propriamente dita. Certo? Segundo, mesmo que produza energia mais barata, a energia ela é uma commodity. Ninguém vai dar para o agronegócio, vai vender, como o mercado livre, né?
E tem a possibilidade de quem trabalha na atividade rural fazer sua própria energia, não trazer de terceiro, né? Então, ele reduz o custo porque investiu. Programa de incentivo a isso, eu creio que irá surgir, porque é um fator muito importante para aumento da renda do produtor. Eu não sei se o hidrogênio verde vai ter uma relação direta para isso. Até pelo contrário, me preocupa que, se não for feita uma infraestrutura elétrica, aquele pequeno agricultor que está no interior ou o pequeno empresário que depende da rede pública, essas redes vão estar esgotadas, porque os grandes players vão instalar projetos para hidrogênio verde, para exportar. E ele vai ficar fora, né? Acho que foi muito bom, e é muito bom. O Ceará está liderando esse trabalho. A Federação das Indústrias fez um trabalho brilhante. O secretário Maia Júnior fez um trabalho brilhante na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, colocou o Ceará como grande player da América Latina em hidrogênio verde. E essa matriz econômica, o Ceará foi pioneiro lá atrás, foi pioneiro na energia eólica, né? Foi pioneiro em toda a modelagem da energia renovável. Muitos parques foram instalados, muitas empresas surgiram aqui. Você veja o Pedrinho Fiuza, nosso amigo, né? O Laurinho Fiuza, um player nacional. Nós temos a Casa dos Ventos, o Mar Araripe. Quer dizer, tudo isso surgiu com essa possibilidade que nós temos de um negócio que é o quente do futuro. Eu fiquei muito impressionado quando eu fui a Boston agora e me mostraram a matriz energética, me deram 3 notícias. Primeiro, não será possível acabar com os combustíveis fósseis, porque a demanda de energia será tão grande que não será produzida. O hidrogênio verde surge como novidade. Pode ser que o hidrogênio verde permita, dê condição a isso. Segundo, só para você ter uma ideia, os data centers no mundo consumia lá em 2019, quando eu fui, 0,5% da energia do mundo. A expectativa é que até 2035 eles vão consumir 20% da energia mundial, só para data center. Então, eu acho que é uma coisa nova, como toda coisa nova, às vezes ele não gera no modelo que está construído o benefício que a gente esperava, mas nós temos que interagir com os modelos que vão sendo construídos para poder capturar benefício para as atividades locais. Engraçado que quando eu te perguntei, eu estava tentando imaginar a relação dessa produção de energia solar no interior, de ajudar a chegar mais energia também no produtor rural, né? No produtor rural do interior. Você iria facilitar o acesso dele à energia. Mas tem essa questão também da transmissão, né? Que é algo a superar, e também essa questão que você falou aí também da produção de energia ser focada somente ao hidrogênio verde e não digamos, compartilhar mais essa energia no local onde está sendo produzido, né? Porque imagine, eu como empresário de hidrogênio verde, eu produzo energia para mim, se sobrar eu vou vender. Vou vender a que preço? Do mercado. E tem uma possibilidade dos produtores, isso é o que se espera, de que desenvolvam baterias de lítio a baixo custo, que aí você não precisa da rede. Então, é um sistema off-grid em que você gera energia e armazena. Porque o grande problema da energia renovável é que você não consegue consumir à noite, né? Porque você não consegue armazenar. Então, é preciso que a gente espere aí os próximos capítulos de tecnologia. O Canadá está avançado nisso. A indústria de carro elétrico está investindo pesado para reduzir o custo, não só o custo da bateria, mas a sua autonomia, a sua tanto tempo de carregamento como o tempo que ela pode ser usada, e espero que vai haver um choque nisso. Se houver, vai ter um impacto muito grande na geração de energia solar e eólica. Interessante. E a relação que tu ia fazer da Ibiapaba? Pois tem até a ver com a energia. Vou começar com a energia. Por que nós estamos pensando em exportar tomate e hortaliças para a Europa? Porque a Europa não tem clima favorável para a produção de hortaliças. Ela fabrica esse clima. Ela fabrica esse clima a um custo altíssimo. Baseado em quê? Em gás, baseado em energia nuclear, na energia da Europa, que explodiu o custo. Então, nós podemos pensar em exportar. Nosso custo para a produção no Ceará é 0 em cultivo protegido.
Nós produzimos 300 rosas por metro quadrado, que é a mesma coisa que a Holanda produz. Eu vou lhe dar 2 dados. Para produzir aqui, o investimento é de $200 mil. Na Holanda, é de $1,3 milhão por hectare, para produzir a mesma coisa. E no custo operacional, nós não temos o custo da energia, quando eles têm um custo brutal. Então, agora, eu acho que encerrou um ciclo, até escrevi um livro sobre isso, Flores do Ceará, mostrando esses 20 anos da floricultura e do que aconteceu na Ibiapaba. Nós lá em 99, nós não tínhamos... Fez parte da estratégia do novo agronegócio do Ceará, separar o Ceará em polos, os agropolos. Criamos 6 agropolos. E enxergamos na Ibiapaba o clima da Holanda de graça, produzido por Deus. Uma estufa natural, invernadeiro natural. Fomos visitar várias feiras do mundo, trouxemos um colombiano, Júlio Cantilho, incentivamos os primeiros empresários. O primeiro empresário que teve coragem, tem um fator decisivo nisso, foi o Paulo Selba, da empresa Ciarosa, que hoje a Itaueira fez parceria com eles. Nós trouxemos empresários como Roberto Reis, o maior empresário do Brasil, meu amigo, de rosas. Trazer para o Ceará, eles acreditarem no Ceará, eles viram a rosa que estava sendo produzida. Hoje, todo o investimento que é feito novo do Grupo Reis é feito no Ceará. O Roberto mora em Fortaleza, quer dizer, nós temos a maior fazenda do Brasil de produção de flores. Hoje está no Ceará. Então, surgiu, hoje nós somos 400 hectares de produção de cultivo protegido, mas é nada diante do mundo. A Almeria, que é uma região que surgiu há 50 anos atrás, tem hoje 70 mil hectares de cultivo protegido. Nós precisamos, então, começar uma nova etapa. O governo do estado tem lançado um programa, vai criar um centro de cultivo protegido no Cariri, investindo R$40 milhões. A Ibiapaba, eu tenho conversado com especialistas, técnicos, empresários. A ideia é de ir para 2.000 hectares. A Federação da Agricultura, acho que está muito motivada para liderar um projeto como esse. O secretário Salmito, onde apresentamos esse projeto, parece muito interessado no projeto. O secretário Silvio, que é o secretário executivo também do agronegócio para o Ceará, é de uma habilidade muito grande para costurar isso. Mas acho, de uma maneira geral, que não se deve esperar por governo para fazer grandes transformações. É muito importante ter um grupo de líderes que possam se unir para fazer essa transformação. E a nossa escola é muito boa. Eu acho que a Associação dos Jovens Empresários criou há anos com uma visão, construindo sempre uma visão de futuro e trabalhando para transformar essa visão de futuro. Eu assisti o Arizinho aqui antes, e é um show, quer dizer, um orgulho muito grande para nós. O Arizinho está transformando a educação do Brasil, que é a 7ª maior nação do mundo e que tem um déficit educacional gigante. Nós temos o Ceará se destacando, mas ainda quando comparamos com o PISA, que é a referência internacional, nós estamos lá atrás. A Coreia, sim, foi um exemplo de transformação do país muito grande. O Ricardo Pereira, que falou aqui também, ele trouxe uma pessoa lá da Coreia para dar uma palestra para nós aqui, um cearense brilhando lá na Coreia. Eu acredito muito no Brasil, acredito muito no Ceará, e são de desafios grandes que precisam de homens e mulheres grandes, pensando grande e trabalhando para transformar essa realidade. Você dá uma grande contribuição a suscitar esse grande debate, essa grande discussão, né? Num domingo, os cearenses discutindo o futuro, as potencialidades, como nós podemos nos desenvolver. Isso é muito bom. Parabéns, Ernesto. Obrigado, amigo. Como o Dei valor, viu? Como o Ricardo falou, estou indo para a praia, mas quando eu voltar da praia eu vou assistir, vou continuar assistindo. Grande Ricardo Petral. Assim, Carlos, agronegócio, acredito demais no agronegócio. Você falou aí vários nomes que eu ainda quero trazer aqui para o Dei Valor, porque eu acho que a gente tem que cada vez mais dar holofote para o agronegócio aqui no Ceará, né? Então, eu quero trazer, e ainda mais esses que são investidores de fora, que vieram, que acreditaram aqui, que eu trouxe um, que foi o Luiz Roberto, né? Da Agrícola Famosa. Então, assim, também é um grande case.
mas tem muita gente boa produzindo aqui no Ceará, no agronegócio, e que a gente também tem que valorizar. E realmente o Ceará está dando orgulho em praticamente todas as áreas, educação, agronegócio, indústria, né? Temos na indústria alimentícia, como você falou também, tem grandes cases como o Dias Branco, o grupo Dias Branco aí domina aí mais de 20%, se eu não me engano, o market share, né? Do mercado nacional de massas e biscoitos. Então, assim, cada vez mais crescendo e levando o nome, gerando emprego em todo canto, aí como o Ari, né? 3 mil, o Ari teve no almoço da AGE em janeiro, já aumentou 200 empregos, viu? De janeiro para cá. E do episódio dele em março do ano passado para janeiro, aumentou 1.000. Então, assim, é surpreendente, assim, esse crescimento. Com certeza ele vai chegar no final do ano com 4.000, né? Pelo jeito que está indo. Carlos, obrigado demais aí por você ter aberto mão aí de parte do seu domingo aí para bater esse papo com a gente aí, contar um pouco aí desses desafios e das oportunidades, né, do agronegócio, como você falou. Espero que a gente consiga ver aí algo aí positivo aí também para o agronegócio, com a vinda do hidrogênio verde também, né? Pensar aí na solução, né? Porque tudo a gente tem que partir de um problema, né, Carlos? Você tem um problema, para pensar na solução, tem que ter primeiro o problema, né? O Dei Valor surgiu de um problema, Carlos. Surgiu de um problema. Qual era o problema? Eu tive a vontade... Qual era o problema? Eu queria que as histórias daqueles empresários contados no almoço empresarial da AGE, né? O almoço que é um evento desde o lançamento, né? Que existe, né? Desde o primeiro ano de gestão da fundação da AGE existem esses almoços empresariais, que essas histórias chegassem no maior número possível de pessoas e que não ficasse restrito somente àquele grupo de jovens empresários que estavam no almoço, né? Então, Dei Valor nasceu de um problema. Então, espero que a gente tenha várias soluções aí para muitos problemas que irão surgir, né? Eu prefiro ver como uma oportunidade do que um problema. Assim, eu acho que o Dei Valor surgiu de uma oportunidade. Muitas pessoas estão nos assistindo e gostariam de assistir tudo. Então, você transformou uma oportunidade numa situação real. Nós estamos vendo, por exemplo, eu estava olhando aqui, no agronegócio, nós temos um dos maiores produtores de camarão do Brasil, Cristiano Maia, aqui do Ceará. Nós temos, na amêndoa, 80% da produção com empresas cearenses, e temos um case muito interessante da Positive Brands, que surgiu, hoje é sócia da Três Corações, um destaque nacional. Temos a Alvoar, que é a quinta maior empresa do Brasil, que surgiu aqui da Betânia, um trabalho fantástico, liderado, e que o Ceará, ele saltou de 1,2 da produção de leite do Brasil para 2,4, e tem potencial para aumentar ainda mais com produtividade. Tomate, nós estamos aqui com o maior produtor de tomate produzindo no Ceará. Melão, a Itaueira e a Agrícola Famosa são os dois grandes destaques do Ceará. Então, há hoje uma nova visão de planejamento estratégico que é chamado apreciação do passado, né? Então, quando você aprecia o que aconteceu e esses destaques e de que é possível, você não tem nenhuma dúvida sobre o futuro, sobre o que é possível acontecer. Porque houve um tempo, eu, por exemplo, quando saí da AGE para abraçar esse desafio, esses cases não haviam. Nós não tínhamos ainda um destaque. Havia só um potencial do que poderia acontecer ou não. Não é o caso de hoje. Hoje nós temos esse potencial transformado em realidade, que pode ser multiplicado ainda muitas vezes, mas nos dando uma confiança e já um respeito, como o Arizinho colocava na educação. O Ceará hoje, quando vai falar de educação, tem um respeito, porque tem escolas privadas que se destacaram no ITA há décadas. Nós temos uma expertise que foi construída que coloca o Ceará numa situação avantajada em relação a outros estados. Quando nós falamos de hoje, culturas de valor agregado, produto de alta qualidade no Brasil, no agronegócio, o Ceará tem que entrar na discussão na mesa que estiver sendo discutido esse assunto. Então, acho que os jovens que estão nos assistindo, né, os empresários que querem apostar em novos negócios, que o seu Ives uma vez me chamou para tomar um café com ele, porque ele disse que ele pensava, o exercício dele, o grande hobby dele, era pensar tudo o que pudesse ser desenvolvido no Ceará, enquanto economia. E na matriz dele, Rosa nunca entrou. E ele disse, poxa,
que produza de uma forma assim, para fazer um buquê, tudo bem. Mas comercialmente, exportando, nunca isso entrou na minha cabeça. Então ele me chamou para uma conversa para saber tudo que tinha sido desenvolvido para chegar lá. E nós tiramos travas gigantes. Esses problemas que você está citando, os desafios, o Brasil não tinha uma lei que respeitasse propriedade intelectual vegetal. Nós tivemos que construir essa lei para receber as variedades e ter a chance de poder exportar. Sem isso, esqueça. O Brasil não poderia exportar rosa nunca. Né? Parece, às vezes, a gente fica centrado só no desafio agronômico, do clima, se chove, se tem sol, se não tem, a tecnologia, mas tem travas institucionais que elas precisam ser vencidas. E precisa ter líder puxando isso para transformar. Que bom, cara, que bom. Que bom que a gente está mudando, né? Rompendo paradigmas, né? No agronegócio e crescendo, gerando mais emprego e que venham mais Itaueiras, Três Corações, né? Agrícola Famosa, que venham mais empresas. E eu, particularmente, eu nunca tinha conhecido a Serra da Ibiapaba como eu conheci no Carnaval, viu, Carlos? Eu subi a serra ali por Guaraciaba, né? Atravessei ali por São Benedito, não parei muito, mas, cara, é um mundo muito grande. Parece outro estado, sinceramente, parece outro estado. Eu só tinha cruzado Tianguá, nunca tinha parado. Potencial de turismo. Carlos Ernesto, quando a gente olha o Ceará de hoje, nós só começamos, a nossa matriz econômica ainda é atrasada. Nós precisamos migrar para atividades. O SAS é um grande exemplo disso, o Ari. Mas surgem novas empresas. Minha sobrinha mesmo criou uma empresa, a Duke Hub, que criou uma gamificação para empreendedorismo na escola. Fantástico! Né? Já está presente em 10 estados brasileiros. Né? Surgido aqui no Ceará, com experiência que foi ganhando força, ganhando vigor. Essa nova economia é o que você disse. Você, com esse incômodo, você transformou e criou o Dei Valor. Ela, como mãe, estava incomodada com o modelo de educação. Mas não quis ficar reclamando. Ela construiu uma solução. Solução hoje aceita por 11 estados do Brasil e que já tem milhares de alunos participando dessa plataforma. Acho que o Ceará tem muito que investir nisso. O jovem cearense é talentoso, tem um potencial, uma inteligência fora do comum. E o que fazem os israelenses? O que os israelenses fazem, Ernesto, é isso aí. Eles estão pensando no desafio do mundo todo o tempo. Não estão pensando no desafio de Israel. Eles estão pensando no desafio do mundo, discutindo e encontrando soluções. Hoje, o principal produto israelense é a venda de startups. Eles vendem 1.200 empresas por ano. A IBM está lá investindo 6 bilhões de dólares por ano. O que o CEO da IBM me disse? Disse: nós desistimos de perder a guerra, de ficar tendo funcionários nossos pensando no nosso futuro. E quando nós lançávamos o produto, já tinha sido lançado o produto melhor do que o nosso, muito mais barato. É muito mais barato nós comprarmos solução do que ficarmos desenvolvendo internamente. O Ceará pode ser um grande polo disso, investir no ecossistema de inovação. Eu próprio estarei liderando um grupo de empresários que nós vamos, em setembro, já no início de setembro, visitar Israel para visitar o ecossistema de inovação, ver o que está acontecendo na ponta, pensar o futuro do mundo, quais são as grandes tendências, como é que o Ceará pode participar disso, gerando riqueza e participando de uma economia mundial. Chamou a atenção o que o Arizinho disse. Olha, era inimaginável que um colégio aqui do Ceará, o Ari de Sá, tivesse 8 mil escolas. Nenhum tem no Brasil. E ele hoje, por uma solução inteligente, está presente em 8 mil escolas do Brasil. Nós temos que pensar nisso. Nós não temos que pensar só no nosso clima aqui. Nós temos que gerar soluções para a agricultura do Brasil, para o agronegócio do Brasil, para poder participar da economia nacional e mundial. Isso aí. E só complementando a informação do Ari, e a quantidade dele de aluno é a população de Fortaleza. Praticamente 2 milhões e 800, 3 milhões de alunos que ele tem lá, né? Então, é uma coisa realmente surreal. Carlos, obrigado demais, cara, pela sua participação, né? Então, pessoal, o episódio dele está aí nos comentários, tá? O Ricardo Petral mandou uma mensagem aqui, não sei se tu viu. Eu dei a mensagem dele aqui, ó. Carlos Matos é um cara de valor, inteligência privilegiada.
Não chega a 50% da inteligência dele, viu, Ernesto? É um gênio. Que bom. Amigo, obrigado demais. Vamos receber agora, daqui a pouquinho, depois do intervalo, vamos receber o Marcos Aragão, presidente da Unimed Fortaleza. Valeu, Carlinhos. Um abraço, cara. Um abraço a todos, amigos.